Graça e a paz, meus irmãos. Boa noite já também, né? Já anoiteceu. Depois desses louvores abençoados, vamos ler a palavra do Senhor. Se encontra em Mateus, capítulo de número 4. Vocês abram no Evangelho que escreveu São Mateus 4, o versículo de número 17, é o versículo que nós queremos ler nesta noite com os amados irmãos, e é dele que nós tiramos o título desta mensagem: o reino dos céus. Mateus 4, 17. Todos encontraram? Diz a palavra do Senhor: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Fechemos os nossos olhos, oremos ao Senhor nesse instante. Bendito Deus, por meio de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós apresentamos nossas vidas mais uma vez diante de Ti nesta noite. E pedimos, Deus, que a Tua bênção esteja sobre nós para entendermos a Tua santa palavra e para sermos guiados por ela em nossas vidas aqui nesta terra. Que o Senhor, ó Deus, esteja nos conduzindo como filhos do reino, homens e mulheres que pertencem ao Senhor nesta terra. Que a bênção do Senhor nos acompanhe e que o Senhor nos edifique nesta noite, nos console e nos exorte, conforme o Teu querer. Assim nós Te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o reino dos céus. Todos nós, os crentes, somos filhos do reino. E o Senhor, em seu ministério terreno, assim que iniciou o seu ministério, pós o seu batismo, e sendo ali levado ao deserto, quando o Senhor começou o seu ministério de pregar, Ele começou exatamente pregando, anunciando ao mundo, aos homens, que eles deveriam se arrepender, porque estava próximo o reino dos céus. E nesta noite, antes da gente tirar algumas preciosas lições sobre cidadãos do reino, ou o reino dos céus, que veio sobre nós e veio para nós vivenciarmos e vivermos como igreja do Senhor, nós gostaríamos de falar um pouco ou explicar um pouco o que significa reino dos céus. A linguagem de Mateus, ela é uma linguagem semítica, então reino dos céus é a mesma coisa de reino de Deus que vocês vão encontrar também em Marcos, enfim, nos evangelhos. Significa a mesma coisa. Então é um vocábulo ou um termo usado por Mateus para substituir a palavra Deus. Então céus, entenda, reino de Deus. O reino de Deus é chegado, o reino de Deus está sobre nós. Quando nós olhamos esse tema, essa temática, na história da igreja, na discussão de que se houve sobre esse tema na igreja cristã, desde os seus primórdios, mas principalmente no período de Agostinho aos reformadores, há uma discussão em maior ou menor grau em que o reino de Deus se confunde com a igreja. O reino de Deus é identificado como a igreja. Posterior aos reformadores, e aí vieram os teólogos liberais, que nós assim não seguimos, obviamente, e eles separaram ou tiraram a questão apocalíptica do reino de Deus e apenas extraíram alguns princípios daquilo que era de fato o reino de Deus, mas
apenas no âmbito terrenal. E também eles se perderam nessa interpretação. Mas outros conseguiram conciliar e entender o aspecto futurístico do reino de Deus. E aqui, meus irmãos, se há algum consenso hoje em dia entre a maioria dos estudiosos, é que o reino de Deus é, em sentido verdadeiro, tanto presente como futuro. O reino de Deus se apresenta em uma perspectiva escatológica e futura. E nós, como povo de Deus, como participantes desse reino, precisamos entender, como igreja do Senhor, como filhos deste reino, que a nossa vida aqui vai passar e que nós vivemos para um mundo vindouro. A nossa perspectiva é de uma vida eterna. E isso não é um mero detalhe. Muitas vezes isso passa desapercebido porque a nossa época, o nosso mundo, o nosso contexto, ele sempre nos aprisiona a um mundo de aqui e agora. Principalmente pelo conforto que hoje nós temos. Diferente do passado, meus irmãos, em que, se nós olhássemos para a vida da classe média hoje e olhássemos para aqueles homens ricos do passado, principalmente reis, nós temos muito mais conforto de pessoas riquíssimas do passado. Enquanto, vamos pensar aí em Salomão, nos imperadores, poderiam se deslocar a cavalo ou numa carruagem. Nós hoje temos o nosso carro com ar-condicionado. Eles jamais tiveram esse conforto em deslocamento, em celular. Hoje o calor aperta, a gente liga um ar-condicionado. Então, há um conforto que nos traz uma boa vida, de certa forma. E às vezes esquecemos que esse mundo irá passar, porque as coisas vão bem, obrigado, na vida de muitos, né? Outros nem tanto, outros ainda estão sofrendo e padecendo muitas coisas aqui, mas mesmo no conforto que a vida nos oferece, nós também passamos por perrengues, por dificuldades. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção aqui, meus irmãos, é que, embora a vida possa nos proporcionar coisas boas tais, que às vezes nos cegam ou nos privam da visão do futuro, das coisas do futuro e de quem nós somos, é preciso alertar os irmãos de que a nossa vida aqui vai passar, de que o nosso mundo não é este, de que a nossa vida não acaba aqui. Às vezes se dizem por aí, aproveite a vida porque ela é breve. Não, a vida não é breve. A vida aqui pode ser breve, mas a vida não é breve. A vida é eterna. E nós somos cidadãos do reino. E o Senhor Jesus começou o seu ministério anunciando aos homens que eles deveriam se arrepender, porque o reino de Deus está próximo. Agora deixe-me explicar um pouco mais sobre isso. Então, dentro dessa perspectiva, os verdadeiros filhos do reino são aqueles que respondem à voz de Jesus e aceitam a sua palavra. Foi isso que nos instruiu o Senhor na parábola lá do capítulo 13 de Mateus, em que ele remete e diz que os filhos do reino são a boa semente, que ao cair na terra, produziu frutos. É aqueles que ouvem a palavra, que a palavra não foi arrebatada pelo caminho, mas são a boa semente. E em relação do reino de Deus com a nossa realidade presente, ou com a realidade presente em que ele se apresenta, deve-se levar em consideração o contexto histórico quando Jesus se apresentou. Vejam uma afirmação clara a esse respeito em Mateus 12, 28. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, disse Jesus, então chegou a vocês o reino de Deus. Então Jesus, meus irmãos, ele considerou seu ministério como o cumprimento
da promessa do Antigo Testamento na história. Ele inaugura o reino de Deus na história. Quando Jesus, ele leu a profecia messiânica de Isaías 61, melhor dizendo, versículo 1 e 2, na sinagoga ele declarou o seguinte: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Então Jesus se apresenta como esse Messias que inaugura de fato a entrada do reino de Deus. Para o teólogo chamado George Led, o reino de Deus, os ensinos de Jesus, tem uma dupla manifestação. Na missão de Jesus aprisionar Satanás e no fim dos tempos destruí-lo. Entenda aprisionar Satanás no sentido de uma vitória sobre Satanás, de maneira que o poder dele é refreado neste tempo presente. Então, desde a crucificação de Jesus até o fim dos tempos, ou até a volta de Cristo, o poder de Satanás ele está sendo refreado. De que maneira? De maneira que os homens estão sendo libertos das cadeias, sendo libertos das trevas. É o chamado do Evangelho. Então a igreja está espalhando o Evangelho, e este Evangelho está libertando os homens das garras do diabo, porque o Senhor deu a autoridade e poder à igreja, e este Evangelho de libertar estes homens é a obra de Cristo, através do Espírito Santo, por meio da igreja, do povo de Deus, libertando os homens das garras de Satanás. Então, meus irmãos, antes da destruição final do diabo, os homens podem ser libertos do seu poder. Essa inauguração do reino de que fala as Escrituras, e é este reino de Deus que é chegado, que Jesus se apresenta como aquele libertador, aquele que liberta os homens do diabo e da condenação eterna. Então a missão de Jesus, ela constituiu uma derrota inicial do poder satânico, que faz com que a vitória e o triunfo final do reino de Deus sejam certas. Então, meus irmãos, com base na concepção bíblica de reino de Deus, que já se inaugurou com Cristo e há de perpassar a história, sendo nós, a igreja do Senhor, participantes desse reino, devemos compreender que, em primeiro lugar, o reino de Cristo não é deste mundo. Em João, capítulo de número 18, o Senhor vai falar isso. João 18, no versículo 36, o Senhor vai dizer o seguinte: respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Meus irmãos, os judeus criam que quando o Messias viesse, ele iria se tornar rei de Israel, comandando as tropas para libertá-los do jugo romano. Mas Jesus veio com uma missão muito maior, de estabelecer um reino eterno, um reino que não pertence a este mundo. A visão judaica era puramente de um reinado terreno, não de um reino que se inauguraria com o Messias, mas que se concretizaria no fim dos tempos. E que se concretizaria no fim dos tempos. Infelizmente, meus irmãos, muitos de nós estão tendo a mesma visão desses judeus. Uma visão de cristianismo apenas para este mundo, que inclui a vida eterna do reino de Deus apenas como um mero detalhe. Mas nós somos chamados para olhar para além desta vida. Se somos de Cristo, pertencemos ao seu reino. E se o reino de Jesus não é deste mundo, por conseguinte, o nosso reino também não é.
E é assim que devemos encarar a vida, meus irmãos. A vida na perspectiva de que a nossa vida aqui vai passar. E é breve, viu? A nossa vida aqui é breve. É muito curto. Diga aqueles que já passaram dos 70. Quando eles olham para trás, eles dizem, mas rapaz, como foi rápida a vida. Como passou assim no estralar de dedos. Quando eu passo a recordar alguns aspectos da minha infância e juventude, eu digo, rapaz, foi um dia desse. Um dia desse. Mas é um dia desse mesmo, meus irmãos. Passa rápido. E nós precisamos entender que a nossa vida está para além desta época e deste mundo. Mas às vezes, nós acreditamos, com uma mentira de Satanás, de que a nossa vida é aqui e agora, de que o nosso mundo é este. E o apóstolo Paulo já nos fez um alerta, de que se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Os mais miseráveis de todos os homens. É preciso vivermos com a esperança da vida eterna, meus irmãos. Com a esperança da vida em Cristo e da vida com Cristo. A luta neste mundo vai passar, mas também as coisas boas deste mundo irão passar. Mas entraremos numa vida triunfal, numa vida de glória. Nós não podemos cair no mesmo erro dos judeus da época de Jesus, em que sem a visão do céu, lutavam por um reino efêmero e passageiro. Isso não quer dizer, meus queridos irmãos, que as implicações morais, as implicações éticas, sociais e espirituais sejam desprezadas pelos crentes no mundo atual. Afinal, o reino de Deus é também presente. Foi isso que a gente explicou logo no início sobre o que é o reino de Deus. Ele é presente e futuro, ele é escatológico e histórico. A questão não é a busca das concepções de vida do reino de Deus para o mundo atual, e sim uma visão distorcida de reino de Deus que absorve conceitos mundanos de um reino puramente terreno. Em outras palavras, nós devemos buscar os valores do reino de Deus, que não é deste mundo, para vivê-los aqui e agora até a eternidade. O reino de Jesus não é terreno nem carnal, mas um reino espiritual. Se queremos entrar neste reino eterno, é preciso entendermos que este reino é espiritual e o primeiro passo, reconhecermos o nosso Rei, nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus anuncia este arrependimento de pecado, ele se apresenta como Messias. E não há como entrar no reino de Deus sem crer em Jesus Cristo. Ele, o Messias, o Filho de Deus, ele é o passaporte para todos os homens entrarem no reino de Deus. Jesus nos chama a participarmos do seu reino. Mas ele também exige de nós uma mudança radical de vida. E é por isso que ele anuncia, dizendo, olha, arrependei-vos. Como foi a mensagem também do seu antecessor, aquele que inaugura, que mostra o caminho, que inaugura aí, que prepara a vereda do Senhor, João Batista. Arrependei-vos. Então Jesus nos chama a participarmos do seu reino, mas ele exige de todos nós uma mudança radical de vida. Temos que viver na perspectiva de outro mundo, um mundo de justiça, paz e equidade, o reino eterno de nosso Senhor Jesus. Veja como se dá a entrada nesse reino, segundo o apóstolo Pedro. Preste bem atenção.
Que vocês tenham cada vez mais graça e paz à medida que crescem no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Deus, com seu poder divino, nos concede tudo do que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral. A excelência moral, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a devoção a Deus. A devoção a Deus, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto, e se esquecem de que foram purificados de seus antigos pecados. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que, de fato, estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim, sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 2 ao 11. Então vejam que não se desassocia a perspectiva do reino eterno de Deus com uma vida aqui presente, invocando princípios deste reino para assim ser vividos. Deus nos chama a uma vida de piedade através do conhecimento que adquirimos dele. Nós muitas vezes não buscamos fazer as coisas com piedade. Nós muitas vezes nos desprendemos, meus irmãos, desta realidade futura e também presente, vivenciada pelo povo de Deus, que deve ser vivenciada pelo povo de Deus. E nós só iremos vivenciar essas coisas se de fato, sempre diante de nós, dos nossos olhos, o reino de Deus que é futuro, também estiver diante de nós como vida presente. Em outras palavras, vivendo aqui com a mente no céu, com a cabeça no alto, olhando para o alto, olhando para Deus, para que nós não venhamos a cair em desgraça nesta terra, meus irmãos. A fé de muitos tem esfriado exatamente por causa disso, porque tem vivido a sua vida aqui, como se o céu não existisse mais. Jesus e Deus virou um amuleto para suprir as suas necessidades materiais, de saúde, física, emocionais. Então, Jesus é aquele que socorre das suas necessidades, mas ele só enxerga Deus e Cristo apenas como este amuleto sagrado, que vai lhe socorrer nas suas necessidades presentes. Não existe mais o reino futuro. Não existe mais a expectativa do Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E aí nós nos perdemos, porque ao olhar para a vida apenas como aqui e agora, a própria turbulência da vida vai nos afastar de Deus. Ou alguma coisa que esta vida ofereça vai nos afastar de Deus. E é assim que muitos crentes têm esfriado na fé. Tem feito da igreja clube,
tem frequentado os cultos apenas como uma reunião formal, em que Deus não significa muita coisa. O que vale mesmo é estar ali, sair de casa. Enfim, meus irmãos, nós estamos perdendo como igreja do Senhor a perspectiva do reino de Deus, da vida eterna, que é algo precioso. Como eu falei, a vida eterna virou apenas um detalhe nos púlpitos e na vida também do povo. É apenas um detalhe, quando na verdade não é um detalhe. Nós já somos cidadãos do reino. Nós já vivemos esse futuro. O futuro para a igreja já chegou. Cristo já chegou. E Ele é o nosso Rei agora e para todo sempre. Ele é o nosso Rei. Felizmente, meus irmãos, a falta de piedade pode nos comprometer em todo o nosso serviço, em toda a nossa forma de vida. E assim tirar o foco e a beleza que há em Cristo, o nosso reino. As pessoas não querem o reino de Deus. Elas querem se lambuzar no seu próprio reino carnal. Elas não se importam com suas vidas dissolutas. Elas se entregam a essa vida dissoluta. Então é por isso que a gente está se perdendo nessa caminhada. Estamos fazendo tantas coisas, mas vivenciando tão poucas coisas dentro desse reino de Deus. Deus tem nos dado tanto, nos abençoado tanto, e a gente se perde nas benesses do Senhor. É por isso que a gente encontra na Escritura homens de Deus dizendo: não me dê tanto para não me esquecer de ti também, não me deixe faltar tanto para não blasfemar, me dê apenas aquilo que é necessário, porque muitas vezes nós nos perdemos nesse extremo. Às vezes Deus nos abençoa demais com tanta coisa que a gente se esquece de servir a Deus. E às vezes Deus nos deixa em provações tremendas, que aí sucumbimos. E é por isso, meus irmãos, que precisamos manter essa realidade diante dos nossos olhos, que nós somos cidadãos do reino de Deus. Somos cidadãos brasileiros? Somos, mas a nossa pátria não é aqui, ela é celestial. Todos os crentes que têm suas pátrias terrenas, na verdade são transitórias. Nós somos forasteiros, né? Nós passamos, mas a nossa pátria, o nosso Rei, está para além deste mundo. E nós aguardamos a nossa Jerusalém. Nós aguardamos a nossa casa e a nossa pátria. E é assim que nós devemos viver, meus irmãos. É por isso que a Bíblia nos ensina que o que quer que nós façamos, façamos tudo para a glória de Deus. O nosso trabalho é para a glória de Deus, a como nós servimos o nosso trabalho é para a glória de Deus, como nós tratamos o nosso esposo, a nossa esposa é para a glória de Deus, os nossos filhos. Como o pastor hoje de manhã falou, aquela mulher que usava o seu talento de costurar, fazia para a glória de Deus, para o seu sustento, mas também para a glória de Deus, doando ali o seu talento para suprir as necessidades daquelas viúvas. Para a glória de Deus, porque o cidadão do reino não perde essa perspectiva de reino e de glória de Deus. E é por isso que nós precisamos tirar de nós a visão da igreja como um mero clube social. A igreja é o corpo de Cristo, é uma comunidade de santos,
remidos pelo sangue de Jesus, que luta diariamente contra a corrupção do pecado. E é assim que nós devemos encarar nossas vidas. Tropeçando, é verdade, mas correndo aos pés de Cristo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nós devemos viver nessa perspectiva, meus irmãos. É necessário que nós erguemos os nossos olhos para o alto e andemos de acordo com o que já alcançamos, como disse o apóstolo Paulo. Se é que já alcançamos. Aquilo que já alcançamos de Deus, o conhecimento que nós temos de Deus, das coisas de Deus, devem ser buscadas, devem ser desejadas por todos nós. Nós precisamos continuar fazendo a missão, continuar enviando os nossos missionários, continuar fazendo com que este evangelho chegue aos 4 cantos desta terra. Cada dia que se passa, o mundo está mais distante de Deus. Nós temos uma ordem, mas também há uma profecia dizendo que o amor de muitos esfriará nos fins dos tempos e que cada vez mais as coisas vão se tornar difíceis. E o mundo está caminhando para isso, meus irmãos. Antes de começar o culto, eu estava lendo ali sobre a história, a Igreja de Cristo. Foi escrita por um pastor e teólogo suíço, sobre a igreja da Suíça. Quando a gente olha a igreja do passado, o fervor desses irmãos e como as coisas funcionavam em torno das coisas do reino e das coisas da igreja, inclusive em todas as áreas da vida. E a gente olha hoje, o mundo está cada vez botando Deus de lado, distante. Deus saiu do plano humano completamente, meus irmãos. Olha o mundo aí. Antigamente os governos, em sua certa medida, temiam a Deus. Hoje em dia, Deus para eles não é nada. E assim a igreja parece que caminha na mesma direção. É o fim dos tempos mesmo. E assim está profetizado. Mas, meus irmãos, é preciso avançar e entender que nós somos filhos do reino e termos cuidados para não sermos como os inimigos da cruz de Cristo, cujo fim deste será a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão de si mesmo, pois só pensam e se preocupam nas coisas terrenas. Está escrito isso, viu? São palavras minhas não, é das Escrituras. O nosso reino espiritual, e eu quero encerrar aqui, e ele se estabelece já estabeleceu, né? É aqui na terra, através de uma vida piedosa de serviço ao Rei da Glória. É preciso condicionarmos nossas vidas a este reino, o nosso serviço às exigências deste reino. Não nos enganemos como os judeus em sua época, que acreditando servir a Deus, o que é que eles fizeram? Eles clamaram pela libertação de Barrabás e não de Cristo. O reino de Cristo não é deste mundo. E ele virá consumar, é promessa do nosso rei. Ele virá consumar o que já começou e julgará a todos, porque ele é juiz e rei de toda a terra. Não podemos cochear entre 2 reinos, ou serviremos a Deus ou a um ídolo, ou serviremos a Deus ou a nós mesmos. E é preciso que nós entendamos isso. O reino de Deus já chegou e nós somos cidadãos do reino. O Senhor Jesus chama aqueles que não fazem ainda parte deste reino a crerem nele, se arrependendo dos seus pecados e se voltando para ele. Este é o passaporte para entrar no reino de Deus, que é eterno. E eu quero encerrar dizendo, meus irmãos, que
como cidadãos desse reino, devemos não perder o foco de que a nossa vida não é apenas esse momento aqui, que passa rápido. A nossa vida é eterna. Então pergunte a você mesmo nessa noite que nos ouviu. Pergunte: quem é o seu rei? E qual é o seu reino? Feche seus olhos. Senhor, nós reconhecemos que Tu és o nosso rei. O nosso reino é o reino do nosso rei e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, Deus, não deixa se apagar a chama que um dia o Senhor colocou nos corações daqueles que um dia ouviram o Teu chamado. Não deixa, Senhor, meu Deus, que a nossa vida diária, o nosso dia a dia façam com que nós percamos a visão de que o reino do Senhor se estende para todo sempre. Que Cristo seja sempre visto por todos nós como nosso Rei. E que nós vivamos aqui neste mundo para o nosso Rei. Que o Senhor, ó Deus, continue abençoando a Tua igreja, o Teu povo. E fazendo com que este povo anuncie este reino. Anuncie o Rei da glória nos quatro cantos desta terra. Preserva-nos, Senhor, das aflições finais deste mundo. Ajuda-nos a vencer a falta de fé. E nos faz perseverar, Senhor, diante de tudo aquilo que está para acontecer nesta terra. Por isso, Senhor, nos fortalece na fé. Que nós possamos seguir os exemplos dos nossos irmãos do passado, que não temeram a própria morte, mas viveram para a glória do Senhor. Que nos fins dos tempos, Senhor, o Senhor assim nos preserve, pois sabemos, Deus, que o mundo caminha para o fim. E sabemos que o Senhor aprisionou o diabo, como o Senhor assim revela que ele terá uma certa liberdade nos fins dos tempos, para atuar também contra o teu povo. E que naquela batalha final, possamos juntos triunfar contigo. Que o Senhor assim nos preserve e nos conserve para a glória e louvor do teu nome. Assim nós te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.